Toca Livros e Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional apresentam Inteligência Emocional para a Paz. Eduque seu filho para ser feliz. De Rodrigo Fonseca. Narrado por Viviane Vielo. Prefácio. Logo que terminei um dos cursos de inteligência emocional com o Rodrigo Fonseca, eu e meu marido, que fez o curso comigo, caímos numa risada tão sincera que se transformou numa crise de risos sem fim, até nos jogarmos no chão de tanto rir, como se fôssemos duas crianças. Nunca vou me esquecer dessa cena. Sim, estávamos leves, exaustos, mas felizes e leves por termos vivido experiências que somente um curso de inteligência emocional sério e competente pode promover. E o melhor veio depois. As fichas só caíram com o tempo, mas não cabe aqui contar minhas experiências pessoais pós este meu curso de IE. De maneira resumida, nunca me senti tão dona de mim e das minhas emoções. Jamais havia me sentido tão responsável pelo que, até então, vinha chamando de acaso, e isso me fez sentir tão poderosa. Não é que se adquire uma nova personalidade, mas sim uma nova postura diante dos conflitos e das adversidades da vida. A inteligência emocional gera aquela sensação de poder escolher entre o céu ou o inferno, porque você toma consciência de que os problemas estarão ali o tempo todo, e é só uma questão de decisão. O que importa são as escolhas que fazemos. O Rodrigo sabe bem como nos envolver e como nos conduzir nessa jornada de compreensão da nossa história de vida e emoções. Ele e sua equipe têm todas as ferramentas para que nossa mente dispersa se concentre no que importa ali, naqueles momentos. Não tenho dúvidas de que esse livro é uma ferramenta poderosa para os pais de hoje, que, além de lidar com todas as angústias de gerações anteriores, ainda hão de lidar com questões sobre como criar e educar um filho nesta era moderna e digital. Eu, como mãe, me pego sempre me questionando: em qual escola colocar meus filhos? Qual o melhor método de ensino? Quanto tempo devo permitir que fiquem na frente da TV? E no iPad? Redes sociais? Como criá-los para o mundo e não para mim? Posso não saber todas as respostas para essas perguntas, mas sei que pessoas emocionalmente preparadas têm muito mais chances de serem felizes e realizadas. E é nisso que colocarei meus esforços com meus filhos. Mais do que especialistas em computação, quero que sejam craques em lidar com pessoas e com suas próprias emoções. Mais do que eruditos, quero que eles saibam que faz parte da vida se frustrar, chorar ou ficar triste, e que amanhã é outro dia para ser feliz de novo. Ou até talvez para se frustrar novamente. Quem sabe? Assim é a vida, cheia de altos e baixos, que sempre surgem para nos ensinar algo. Hoje eu sou a Juliana Paz, uma atriz famosa e conhecida por muitos, mas durante a maior parte da minha vida eu sempre fui a Ju, a menina mais sapeca e desinibida que vocês poderiam conhecer, filha de um militar e de uma professora que desejaram muito e planejaram bem a minha chegada a esse mundo. Eu sou muito sortuda por ter tido pais afetuosos e presentes, mas a minha maior sorte foi ter sido sempre encorajada a tentar e a não sentir medo, mesmo contra todas as possibilidades de uma menina pobre de São Gonçalo virar uma estrela da Rede Globo. Minha sorte foi que ouvi um monte de não deles, que meu pai chegava a ser chato de tão exigente com as minhas notas na escola, que minha mãe só me deixava sair do quarto depois de fazer a minha cama, ou que me fazia dar bom dia para a rua inteira até chegar no ponto de ônibus. E mais tarde, quando o calo apertou, a adolescência chegou e a timidez brecou a ação. Eu tive a sorte grande de ouvi-los dizer:
Vai, você consegue! E eu quero dar essa educação para os meus pequenos, somando tudo aquilo que a inteligência emocional me proporcionou como ser humano, esposa e mãe. E você, está pronto para unir o melhor que recebeu dos seus pais com tudo aquilo que descobrirá neste livro? Juliana Paz, na voz de Viviane Vielo. Lado A, Gestação. Introdução. Este é o terceiro livro sobre inteligência emocional que tenho o privilégio de publicar, e no meu ponto de vista era necessário fazê-lo o mais rápido possível, pois aborda um aspecto primordial para mim, para você e para o futuro da sociedade como um todo: a educação emocional dos nossos filhos. Chegamos num momento da história em que geramos muita informação, mas pouca experiência, muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Até uma criança na fase escolar hoje tem mais conhecimento geral do que um governante no período romano. E se não possuímos esse conhecimento, fazemos uma busca rápida na internet e conseguimos a resposta. Mas é bem diferente quando se trata de sabedoria, do saber fazer, pois são qualidades que precisam ser aprendidas na prática. O conhecimento sem a execução, a disciplina e a criatividade é inútil e se torna um verdadeiro lixo intelectual. Para um adulto, possuir um alto grau de inteligência emocional o prepara para alcançar o equilíbrio necessário para a felicidade na sua vida pessoal, familiar, profissional e financeira. O dinheiro é algo muito mais emocional do que você imagina. Conhecer as próprias emoções e medos e usá-los para superar barreiras internas e encontrar o nosso caminho na vida, utilizando nossos talentos e assumindo o nosso papel neste mundo, é o caminho para a verdadeira felicidade que por milhares de anos temos procurado inutilmente apenas fora de nós. O que dizer então das crianças? A educação emocional, ou o desenvolvimento da inteligência emocional desde cedo, é muito mais importante quando se trata de nossos filhos, que temos o privilégio e a responsabilidade de receber em nossa família e prepará-los o mais rápido possível para a vida adulta e social. Ser mãe ou ser pai não é uma tarefa trivial, corriqueira ou simples, pois os filhos não vêm com um manual de instruções e cada criança é completamente diferente da outra. É preciso preparação, orientação, conhecimento e determinação para interpretar, agir e reagir de forma adequada a toda uma gama de delicados processos emocionais que estão se formando no pequeno cérebro ainda virgem de uma criança. Como conceber e criar filhos saudáveis, tranquilos, serenos e felizes que se destacam da maré de crianças ansiosas, inquietas e presas ao mundo virtual que caracteriza os dias de hoje? Quando foi em toda a história da humanidade que treinamos, aprendemos ou aprimoramos essa arte tão vital, a de sermos pais e mães? Quanto tempo de vida nós temos investido para desenvolver essa habilidade tão necessária? Que tipo de escola criamos para aprendermos e treinarmos para sermos bons pais e mães? O que devemos fazer para preparar nossos filhos para crescerem conscientes dos seus medos, aceitando-os e usando-os para alcançarem suas realizações, em vez de crescerem frustrados ou ansiosos numa espera infrutífera pelo fim desses medos? Ou então, como ensiná-los a expressar e usar positivamente emoções tão naturais como tristeza e raiva? Como gerar crianças focadas, criativas, inteligentes, ousadas e capazes de liderar suas vidas, capacitadas por nós, pais e mães, a serem felizes em meio ao caos moderno? Na realidade, nós nunca aprendemos, desde a época das cavernas, a proporcionar uma educação emocional aos nossos filhos e nunca atribuímos ao mundo emocional a importância devida. Não existe, por parte da maioria dos pais, o reconhecimento ou a percepção do impacto que as emoções vividas durante a gestação e durante a primeira infância causam nos relacionamentos, nos aspectos físicos, profissionais, financeiros e nos hábitos diários dos nossos filhos. Isso acontece até hoje porque nunca fizemos as correlações entre tudo o que nós, pais e mães, vivemos durante essas fases de nossas vidas e o quanto estamos apenas repetindo aquilo que aprendemos lá atrás em nossas gestações e primeira infância também.
A vida emocional da gestação e infância é tão decisiva que, mais tarde, as barreiras criadas nesse período irão afetar profundamente a vida pessoal, profissional, familiar e até financeira do adulto que essa criança se tornará. A maior parte das doenças físicas e emocionais de um ser humano adulto está intimamente ligada a esse mundo emocional desenvolvido junto com o nosso corpo físico. Um mundo que nós, pais, temos a possibilidade e a responsabilidade de desenvolver de forma equilibrada e saudável nos nossos filhos. Você, que é ou será mãe ou pai, disposto a realizar o melhor possível e imaginável para o seu filho, vai descobrir neste livro como funciona esse mundo emocional e como estruturar emocionalmente seu filho para viver, realizar e contribuir para uma sociedade mais feliz, equilibrada e colaborativa. Se você tem dúvidas, inseguranças e procura por informações que o orientem no dia a dia, irá encontrar aqui um porto seguro para parar, refletir e tomar as medidas práticas necessárias para o desenvolvimento emocional saudável dos seus filhos. Neste lado A do livro, que chamamos de gestação, vamos tratar de algumas noções básicas de inteligência emocional que englobam 4 fases. 1. Pré-concepção, que envolve o relacionamento dos pais, como se estabelece essa união, antes do ato sexual que irá culminar com a concepção de um filho ou filha. 2. Concepção, onde abordaremos o momento decisivo, o instante mágico da conexão entre 2 corpos e almas, em que a fagulha da vida irá ser lançada pelos pais, formando uma nova vida. 3. Gestação, os 9 meses mais importantes de nossas vidas. É o período em que o cérebro emocional do bebê interpreta e registra, memoriza, todas as experiências vividas pelos pais e que determinará o aspecto emocional do seu filho por toda a vida ou até que tenha a oportunidade de se reprogramar emocionalmente. 4. Nascimento. Um momento mágico, único e breve, mas determinante também, pois é a primeira experiência da criança com o mundo externo que marcará a forma como ela, depois de adulta, encarará os desafios e a confrontação com esse mundo. Ouça este lado A. Gestação. Mesmo se o seu filho ou filha já tiver nascido, você entenderá muito do comportamento dele ou dela ao tomar conhecimento dos processos emocionais que envolvem a fase intrauterina do bebê até o momento do nascimento. Por outro lado, se você, mamãe ou papai, ainda está pensando em ter o seu bebê ou está vivendo a fase da gestação, aproveite cada palavra desta jornada extraordinária. Convide o seu marido ou a sua esposa para ouvirem juntos este audiolivro. E proporcionem ao seu bebê uma vida emocional bem estruturada, pois assim ele crescerá tendo nas mãos todos os recursos para ser um adulto equilibrado, saudável, realizador e feliz. E não é isso que nós, pais, tanto sonhamos para os nossos filhos? Rodrigo Fonseca. A paixão é a emoção que surge entre 2 seres humanos para uni-los por tempo suficiente para descobrirem o amor dentro de si e gerarem vida, filhos e mais amor usando o livre-arbítrio. 1. A pré-concepção. O bebê acontece na vida do casal. O que eu tenho observado durante os 19 anos em que venho exercendo a atividade de especialista em inteligência emocional é que geralmente o bebê chega a uma família como se fosse um acontecimento ao acaso. Normalmente o bebê acontece na vida do casal, sem nenhum planejamento ou preparação, fundamentais para a vida de um ser humano que está prestes a nascer. Quando isso ocorre, pega o homem e a mulher desprevenidos, despreparados emocionalmente e muitas vezes financeiramente. É comum ouvir: "Justo agora que estava focada no meu trabalho. Não me sinto maduro o suficiente para ser pai. Não estamos bem financeiramente para receber um bebê agora. Agora vou ter que casar. Ainda sou muito jovem para estragar a minha vida. Já não tenho mais saúde ou idade para ser pai ou mãe." Muitos pais,
mesmo que de forma inconsciente, veem a criança como um pacote problema, que não esperavam e que não podem ou não devem recusar. Isso pode causar danos inimagináveis ao bebê. O bebê já chega carente a este mundo, sofrendo com uma eterna sensação de abandono ou rejeição por parte dos seus pais. Torna-se uma criança e, mais tarde, um adulto instável, que exige ser o centro das atenções o tempo todo e realmente incomoda a todos com a sua sede insaciável por atenção. Ou então, se fecha em seu próprio mundo por medo de ser abandonado novamente e rejeita todos aqueles que se aproximam antes que ele mesmo seja rejeitado novamente. Por outro lado, existe o extremo oposto, a superexpectativa. Estamos falando de pais que esperam ansiosamente por um bebê, a mulher que tem dificuldades para engravidar, o casal que já tem uma filha ou um filho e desejam uma criança do sexo oposto, e a mulher que se aproxima ou já ultrapassou a idade limite para uma gravidez sem riscos. A espera ansiosa e prolongada pelo bebê causa um estresse em grau muito maior para os pais e, consequentemente, para o bebê, durante toda a gestação, gerando um futuro adulto também estressado, pressionado por uma grande responsabilidade, a de superar essa expectativa gigantesca. Todos os pensamentos, desejos, emoções e comportamentos dos pais durante a gestação influenciam de forma inquestionável a vida emocional do bebê. Os sentimentos dos pais antes e durante a gravidez, sejam eles positivos ou negativos, causam alterações na carga genética doada por eles e irão marcar decisivamente a vida adulta dos seus filhos. A trindade pai, mãe e bebê. Tudo nesta vida deve ter uma base, um apoio, um chão que o sustente, e com um filho não é diferente. Vamos agora pensar um pouco sobre o que ou quem serve de sustentação para todos nós que um dia já fomos crianças. Imagine a relação entre pai, mãe e bebê como um triângulo, onde as duas pontas da base são o pai e a mãe, e a ponta de cima é o filho. Se essa base, o relacionamento entre os pais, é fraca ou inexistente, a ponta de cima, o bebê, fica solta, sem sustentação e a figura desmorona. Veja o material de apoio 1.1. É exatamente isso o que acontece na vida real. Quando vem a gravidez, é necessário que essa base torne-se ainda mais forte, mais intensa, para sustentar com firmeza o terceiro ponto, o bebê. Quanto mais amor houver nessa fase, mais forte e confiante será a criança, pois se sentirá mais segura e acolhida por esse amor. E a própria criança gerará mais amor, mais união para fortalecer o relacionamento do casal. Quando há um enfraquecimento ou um problema nessa base, acontece o oposto. Com a gravidez, os pais ficam cada vez mais distantes, surgem conflitos, discussões, ciúmes, até que a ligação é rompida. Não há mais família, não há mais a trindade do pai, mãe e bebê, apenas a criança apoiada só no pai ou na mãe de forma desequilibrada, transformando o terceiro membro num intruso. Então é muito importante cuidar da base do triângulo. Se o relacionamento do casal não está estável, é preciso esperar mais um pouco antes de ter um bebê. Se o relacionamento vai mal, o casal deve procurar orientação profissional, cuidar dessa ligação antes de tudo. E se viverem em uma união saudável e firme, devem fortalecer ainda mais esse amor, comunicando-o por meio de palavras, toques, atitudes e olhares. Depois, quando vier a gravidez, nunca se esqueçam de que o amor do casal, pai e mãe, deu origem a essa criança. Nunca deve faltar essa comunicação do amor, os momentos íntimos, pois isso vai continuar a fortalecer a base dessa trindade para o seu bebê crescer feliz e seguro.
Planejar antes de conceber. Alguns requisitos são necessários antes de se conceber um bebê. É preciso que exista uma relação de amor harmoniosa e estável entre os pais, condições financeiras adequadas, de preferência que a mãe esteja em idade propícia a uma gravidez sem riscos e, principalmente, que possam ser pais e não avós de seus filhos. Sim, pois os pais tardios, na sua maioria, esquecem-se de que, mesmo sendo fortes e saudáveis agora, envelhecerão muito antes dos pais mais jovens. E que no futuro, o relacionamento e a intenção com os filhos nunca será igual à dos pais mais jovens. Claro que muitas vezes queremos ter um filho ou uma filha mesmo sem atender a essas condições ideais. Nesse caso, devemos estar conscientes de que essa criança terá algumas dificuldades emocionais e que devemos estar muito mais atentos e dar o nosso melhor para ajudá-la a vencer essas barreiras. E que isso demandará muito mais esforço e dedicação de nossa parte como pais. Vamos agora abordar algumas condições que exigem muita atenção no período da pré-concepção, ou seja, antes de engravidar. Vamos ter um filho para melhorar a nossa relação ou vamos acabar nos separando? Eu posso afirmar com toda a convicção: não existe um erro maior do que esse para um pai ou para uma mãe cometer no seu relacionamento. E principalmente estará trazendo um dano emocional gigantesco a esse bebê que vai nascer. O ato de gerar um filho, por si só, é um fato extraordinário na vida de qualquer casal, pois os futuros pais terão as suas vidas totalmente alteradas pela chegada do bebê. A dedicação, o amor, a atenção e a energia que uma criança demanda, desde a gestação até os primeiros anos após o nascimento, são imensas e intensas, e tende a ser ainda maior se for o primeiro filho do casal, pois a tensão, insegurança e o medo do desconhecido, da experiência inédita, da enorme responsabilidade de ter uma nova vida sob seus cuidados, estarão sempre presentes nessa relação. É preciso que os pais se preparem para despender toda essa energia extra e atenção, que estejam tranquilos, equilibrados, de bem um com o outro e consigo mesmos. Com a chegada do bebê, não lhes sobrará energia para corrigir um relacionamento problemático e instável que tenderá a piorar. Seja qual for a situação do casal, a chegada de um bebê sempre potencializará uma condição pré-existente nesse relacionamento. Isso significa que, se um casal está bem, um bebê os unirá ainda mais. O amor crescerá e se multiplicará para todos da família. Se, ao contrário, o casal estiver em conflito, desunido e separado emocionalmente, um bebê os separará ainda mais. Uma criança raramente corrigirá ou curará uma relação que já está doente. E o pior, você estará gerando um bebê que trará consigo as sequelas de um relacionamento problemático e doentio, tornando-se uma criança e um adulto com grandes possibilidades de viver problemas tão comuns hoje em dia, como depressão, pânico, ansiedade, obesidade e vícios. Pais tardios. A contagem regressiva para ter um bebê. Há alguns anos, a expectativa de vida de uma mulher mal atingia os 40 anos de idade. As garotas casavam cedo, logo que atingiam a maturidade sexual, e os filhos vinham em seguida, num número inimaginável para os casais de hoje. O mundo da mulher era a casa, a família e os filhos. Mas isso mudou muito. Hoje em dia, muitas mulheres atingem a casa dos 90 anos ou mais, de forma tranquila, e o estilo de vida feminina sofreu uma grande transformação. A mulher moderna trabalha fora, é independente e tem anseios e objetivos profissionais também. O corpo da mulher também acompanhou essa evolução.
e hoje os médicos indicam o período dos 20 a 30 anos como o ideal para a gravidez. É importante programar a gestação para esse período, em que o corpo da mulher se encontra em plenitude física para preservar o bebê e a mãe de uma gravidez de risco. Claro que a medicina está em constante evolução e cada vez mais surgem técnicas e procedimentos médicos que minimizam os riscos, mas o fato inquestionável é que, depois dos 35, o corpo da mulher já não apresenta as melhores condições para uma gravidez. Cientes disso, muitas mulheres, ao se aproximarem dessa idade, decidem engravidar o mais rápido possível, mesmo que não exista amor, ingrediente primordial para gerar uma vida saudável e feliz, transformando a metade de seu filho, o pai, apenas num meio, objeto, para alcançar o seu objetivo, o de ser mãe. Isso também provocará grande impacto no futuro de um bebê, que se sentirá constantemente vazio, sem saber o porquê. A contagem regressiva começa, então, para essa mulher e seu marido quando casados. As dificuldades naturais aumentam com a idade. Depois dos 30, a mulher já não possui a mesma abundância de óvulos e a sua fertilidade começa a decrescer. As tentativas mal-sucedidas vão criando uma grande frustração, ansiedade, estresse e pressão de amigos e familiares. Forma-se, então, um cenário propício ao surgimento da superexpectativa dos pais com relação ao futuro bebê. Se finalmente a tão sonhada gravidez acontece, ela vem acompanhada pelo medo constante da perda ou do parto prematuro, que ocorrem com maior frequência em grávidas acima dos 35 anos. Nessa faixa de idade, também aumenta bastante a probabilidade do feto apresentar a síndrome de Down. Por isso, exames específicos, muitas vezes invasivos, são necessários. Todas essas situações de estresse e pressão enfrentados pelos pais tardios impactam diretamente o bebê, pois tudo aquilo que mãe e pai estão passando aqui fora, seu bebê está sofrendo, só que com uma grande diferença: ele ainda é só um bebê, que não sabe se proteger e não tem a mínima ideia do que significam todos esses medos e ansiedade dos seus pais. Tudo que um bebê quer, enquanto está sendo gerado, é ser aceito e amado pelos pais. Portanto, tudo aquilo que quebra a harmonia e o clima de afeição deles o agride profundamente. Quanto à superexpectativa gerada, ele tende a tentar corresponder, mas desconhece como fazê-lo. Nesse dilema, o seu cérebro emocional desenvolve insegurança, carência, estresse antes mesmo de nascer. Quando os pais são muito jovens. Esta era uma situação muito mais frequente no passado, quando as mulheres, em geral, tinham o seu primeiro filho logo que atingiam a maturidade sexual. No tempo de nossas avós, era comum que as garotas engravidassem do seu primeiro filho aos 14 ou 15 anos de idade. Hoje em dia tudo mudou. Podem ocorrer casos acidentais com jovens despreparados, que não tomaram as medidas anticoncepcionais adequadas, mas são acontecimentos isolados, não uma decorrência de hábitos arraigados. Assim como no caso de pais tardios, os pais precoces também enfrentam uma série de transtornos emocionais, e o mesmo ocorre com o seu bebê. Certamente, garotas e garotos de 15 anos ainda não possuem maturidade suficiente para serem independentes, deixarem a proteção do ninho de seus pais para enfrentarem a vida adulta sozinhos. O que dizer, então, de serem obrigados não só a voar por conta própria, mas também a formarem uma nova família e se responsabilizarem por uma nova vida? Esses jovens pais e mães encontram-se despreparados e inseguros. E, acima de tudo, sentirão muito medo ao descobrirem que estão esperando um bebê. Mais tarde, perceberão que perderam um período importante de suas vidas, em que poderiam ter vivido novas experiências
e aproveitado melhor a sua juventude. E o pior de tudo, colocarão a culpa nesse filho, gerando uma relação de pais e filhos completamente conflituosa e, na maioria das vezes, competitiva. Mais tarde, esses pais cobram dos filhos a sua perda. Quantas vezes você ouviu por aí frases como: "Dediquei a minha juventude a você e agora você me trata assim"? "Passei a minha vida toda cuidando de você e é assim que você me agradece"? Eu ouço sempre. E essas queixas são dirigidas a filhos já adultos, como se agora eles fossem obrigados a compensar os pais pelo que eles fizeram lá atrás, que nada mais é do que uma consequência dos erros dos próprios pais. Esses pais estão convencidos de que os filhos lhes devem algo por terem sido cuidados e protegidos, pois consumiram a sua juventude para isso. Isso se constitui numa relação eterna de dor, ao invés de amor entre pais e filhos. Conscientes ou não, de forma voluntária ou não, quem decidiu e gerou o filho foram os pais. A responsabilidade pela vinda de uma criança ao mundo é e sempre será dos pais, nunca dos filhos. Então, o que devemos fazer se as condições ideais não existirem? A resposta é a busca pelo equilíbrio e não pela perfeição. Estamos aqui conversando sobre as condições ideais da pré-concepção e explicando em que medida essas condições, se não forem satisfeitas, impactarão a vida do seu bebê. Isso não quer dizer que você não possa ter um filho se não dispuser dessas condições ideais, ou que não vai conseguir criar o seu filho da melhor forma, apesar de todos os obstáculos. Mas é importante saber que as dificuldades no seu caso serão maiores. É como quando nos avisam que irá chover mais tarde, já saímos de guarda-chuva para nos prevenirmos. Assim será com você, que não conseguirá ter seu bebê em condições favoráveis. Tudo na vida tem um preço. É sempre melhor negociarmos conscientes do que temos a ganhar e principalmente a perder. Assim poderemos aceitar as perdas e nos prepararmos para as dificuldades que surgirão. Dessa forma, proporcionaremos aos nossos filhos as melhores chances de se tornarem adultos mais felizes. A resposta é sempre dar o nosso melhor. É reunir o máximo de forças para garantir as melhores condições possíveis para os nossos pequeninos virem ao mundo. Nunca seremos perfeitos, porque a perfeição, na sua forma absoluta, não existe neste mundo. O universo é regido pelo constante cabo de guerra entre a luz e a sombra, o positivo e o negativo, o bom e o ruim. E nessa disputa, ambos os lados são necessários. Nós, os pais, devemos buscar o ponto mais próximo possível do equilíbrio. Assim estaremos dando às nossas crianças uma base sólida para que possam alcançar o seu próprio ponto de equilíbrio de uma forma mais tranquila e menos traumática. Quanto mais for nutrida pelo amor dos pais, mais feliz e saudável será a criança que vai nascer dessa união. 2. A concepção. Os pais como espelhos, onde os filhos buscam a própria identidade. Normalmente, quando falamos na educação dos filhos, tendemos a dirigir os holofotes apenas à mãe, aquela que nos leva no ventre, que nos acompanha de perto todos os momentos do seu crescimento. Mas a importância do pai nesse processo é também fundamental. Ao menino, o pai proporcionará a referência do que é ser um homem. Vai mostrar o comportamento, definir os valores, transmitir a essência de um ser humano do gênero masculino. O pai vai transmitir a ele o significado da segurança, do equilíbrio, da força e da proteção. À menina, o pai transmitirá as sensações, as emoções, o significado da convivência e do relacionamento com o sexo oposto.
O comportamento paterno refletirá profundamente no que essa menina, quando adulta, pensará dos homens e de como se relacionará com eles. No início de tudo, a vida é depositada no óvulo pelo pai. O sopro da vida, a energia vital, o espírito, qualquer que seja o nome dado a esse milagre que nos dá a vida e nos diferencia de um objeto inanimado, viaja por meio do espermatozoide, que percorre um longo caminho de forma independente, livre e viva, para chegar ao óvulo da mãe e fecundá-lo. Então, o pai é o início, a centelha da vida, o movimento, a ação. A mãe é o lar acolhedor, o habitat perfeito, onde essa centelha de vida irá se expandir e se desenvolver durante 9 meses. A mãe é a estabilidade, o alimento, a morada do espírito. É a proteção, a companhia e o primeiro amor de uma criança. Pai e mãe juntos são a base para a união perfeita entre a alma e o corpo da nossa vida que se inicia. Quanto mais os pais se cuidarem emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, estarão transmitindo aos filhos uma herança genética e espiritual de melhor qualidade. A nutrição física e a nutrição emocional. Pais saudáveis detêm maiores possibilidades de gerarem bebês igualmente saudáveis. E isso se aplica tanto à saúde física quanto à saúde emocional. A contribuição paterna na parte física é muito importante na concepção de uma criança, pois a qualidade do espermatozoide que vai gerar depende de como cuida da sua própria saúde, da sua alimentação, do seu sono e dos seus hábitos. A saúde física da mulher também tem ligação direta com a saúde do bebê. Viver uma vida regrada e saudável torna-se imprescindível durante a gestação. A futura mamãe deve adotar uma alimentação equilibrada e balanceada, sem consumir drogas, cigarros ou álcool, praticar exercícios adequados para a gravidez e dormir as horas diárias de sono necessárias. O estado físico da mãe vai influenciar diretamente na qualidade do seu leite, que vai nutrir o seu bebê a partir do nascimento. Mas, sobre aleitamento materno, vamos falar com mais detalhes mais adiante. Vamos nos concentrar, por enquanto, na nutrição emocional, que é tão importante quanto a nutrição física para o seu bebê, pois é disso que este livro trata, da saúde emocional do seu bebê. A nutrição emocional é fruto, principalmente, da comunicação entre o pai e a mãe, de como se amam, conversam, entendem um ao outro, enfim, como se conectam. O relacionamento do casal é o solo, a base onde vai ser lançada a semente e onde ela vai germinar. A criança é o fruto que nascerá dessa semente e crescerá forte e segura se for bem plantada num solo saudável. Por isso, é muito importante que o solo, o relacionamento entre pai e mãe, seja preparado antes de ser semeado, que haja o amadurecimento emocional dessa união antes de terem um bebê. É preciso que o casal viva um período de convivência num relacionamento de amor estável e seguro antes de terem um bebê. Se não existe um relacionamento de amor, uma forte conexão entre pai e mãe, onde a semente germinará? O solo não oferecerá segurança, a planta nascerá fragilizada e vulnerável às pragas. Desde quando este solo é preparado? Na pré-concepção, antes mesmo da criança ser concebida. O casal, se desejar ter filhos emocionalmente saudáveis, deve passar por alguns meses ou anos de uma vida a dois saudável e amorosa antes de terem um bebê. É preciso que o homem e a mulher deem a si mesmos esse direito. Devem ter a oportunidade de se estabilizarem emocionalmente, de maturarem o seu casamento.
Durante esse tempo de amadurecimento, é como se o homem e a mulher estivessem arando o solo. Tudo o que vivem nesse período é jogado na terra. Por isso é preciso analisar com cuidado o tipo de adubo que estão injetando nesse solo, onde crescerá um fruto deste amor. Será que o tonificaram e enriqueceram com amor, cumplicidade, companheirismo e confiança? Ou deixaram-no árido e pobre, com discussões diárias, mentiras, traições e raiva constante? Antes de plantar a semente nesse solo, é preciso pensar muito bem, pois os pais legarão aos filhos todas as dificuldades que introduziram ali, nesse solo inicial, e perpetuarão a dor e as dificuldades por anos ou gerações. Então, como devemos preparar o solo? Com uma relação saudável e amorosa. E ter uma relação saudável significa conviver com sua parceira ou parceiro num ambiente de comunicação de amor total. A maioria das pessoas não sabe como comunicar o amor. Sempre esperamos que o outro nos diga "eu te amo", que nos faça uma surpresa, que tenha gestos de carinho. Mas nós não tomamos a iniciativa, não comunicamos o nosso amor se o outro não o fez antes. E essa comunicação tem que partir de nós, pois assim que emitirmos o primeiro sinal, a pessoa amada com certeza responderá. Mas, se nunca iniciarmos a comunicação de amor, é mais provável que a outra pessoa também não o faça jamais. Viveremos lado a lado sem desfrutar desse amor, presos à barreira de falta de comunicação do amor que sempre existiu, mas ficou aprisionado dentro de cada um. Transmita o seu amor. É muito importante que a mãe e o pai conscientizem-se da necessidade de cada um, à sua maneira, estabelecer uma comunicação de amor com o outro. Essa comunicação pode ser com palavras, com pequenas atitudes, com gestos de carinho pelo outro, de respeito ou admiração. Comece aos poucos, dando um passo de cada vez. Você logo notará uma diferença enorme na qualidade do seu relacionamento. Toda relação, por menor que seja, tem também momentos de discussão, de desentendimento. Mas são momentos esparsos, nunca deve ser uma rotina. Quando há amor, tudo pode ser resolvido com uma conversa aberta, com o perdão e com a compreensão um do outro. Comunicando seu amor, vocês estarão construindo uma união mais sólida e feliz, baseada na cumplicidade e confiança. Estarão preparando um solo rico, firme e acolhedor para a semente que vão lançar. O ato mágico da concepção. O momento do sexo é decisivo para a vida da criança que está sendo gerada. É muito importante que, ao fazer sexo, o casal, os dois, vivam um momento de prazer, de alegria, de união e de cumplicidade absoluta. O ato sexual é um verdadeiro milagre que orquestramos no interior dos nossos corpos. Um ato de amor, de comunhão completa, íntima, em que recebemos e aceitamos, agradecidos à criança que lá, em algum lugar do universo, nos escolheu para sermos seus pais. A concepção é um ato sublime, uma dança mágica, em que a vida, ou a alma, o espírito, como queiram, insere-se no pai, no seu espermatozoide, e viaja cheio de energia à procura do local ideal para se desenvolver. E ele vai encontrar esse refúgio, o seu habitat perfeito, no corpo da mãe. Então acontece a explosão do amor, da energia, da vida, a concepção. Quanto mais espiritualizado, sereno e feliz for o relacionamento do casal, a criança que nascer dessa união será um bebê mais feliz, uma criança saudável e um adulto equilibrado. Os perigos de uma concepção problemática. O cérebro emocional de um bebê grava
tudo o que acontece ao seu redor. As emoções que ficam gravadas mais profundamente são as primeiras, que incluem... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.